Pai, em nome de Jesus eu te peço agora algo novo também na palavra, Senhor, por favor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor fale através da minha vida. Eu peço que o Senhor me ajude a ser digno de transmitir a Tua palavra de maneira que seja clara e poderosa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu pedi para o Espírito Santo nos ajudar de maneira bem profunda a entender o que significa quando a gente fala Jesus é o meu Senhor e Salvador. Assim como a gente já se habituou a algumas frases, como por exemplo, o sangue de Jesus tem poder, ou Deus sabe de todas as coisas, tem algumas coisas que a gente fala e pelo uso fica neutro, né? Se habitua. Assim como a gente fala, Jesus é o meu Senhor e Salvador, ou você vem para receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas a Bíblia explica muito claramente o que isso significa, qual é a profundidade disso, de Jesus ser o meu Senhor e Salvador. Peço que você abra a palavra no Salmo 49. Salmo 49. Eu vou estar lendo o verso 7 e 8. Salmo 49, 7 e 8. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, eu li o versículo 6, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Deus fala isso, que ninguém, por mais rico que seja, ninguém poderia remir ao seu irmão, ou dar a Deus o resgate por uma vida. Ninguém, por mais rico que seja. Você entende isso? Se a gente fosse pensar nos dias de hoje, quem é a pessoa mais rica do mundo? Eu não sei se é não é mais o Bill Gates, né? Imagina a pessoa mais rica do mundo, Deus está falando isso. Se ele quisesse remir a seu irmão, dar a Deus o dinheiro, o resgate da redenção da vida de alguém, não conseguiria. Por quê? Porque a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes que ele conseguisse. Então, Deus fala aqui de quanto vale uma alma, quanto vale uma vida, e a redenção de uma vida é caríssima. Mas o que é redenção? Você viu aqui essa palavra, né? Se você tentasse remir, ou você tentasse resgatar, a redenção de uma vida é caríssima. O que é redenção? A gente pensa em perdão dos pecados, né? Jesus levou os nossos pecados na cruz. A gente pensa em salvação. Você está comigo? Tudo isso, perdão dos pecados, salvação, está dentro dessa questão da redenção da alma. Remir uma alma. O que é a redenção, então? É um resgate. É uma remissão. É o ato de readquirir uma propriedade perdida. Isso é redenção. É um resgate. Uma propriedade que estava perdida e ela é readquirida. Vamos ler Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Palavra do Senhor Jesus. Quando Jesus esteve na casa de Zaqueu, Zaqueu era um homem pecador, e Jesus falou: Zaqueu, hoje me convém jantar na sua casa. Aleluia. Não é demais isso? Zaqueu, desce da árvore, porque hoje me convém jantar na sua casa. E Zaqueu então recebeu o Senhor Jesus na sua casa.
E você sabe que Zaqueu era um homem rico, mas ele era rico porque ele era o chefe dos publicanos, ou seja, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele representava os romanos cobravam o imposto dos judeus e davam para Roma, mas os cobradores de impostos pegavam uma parte para si. Isso é um roubo, né? Era uma extorsão. E ele enriqueceu assim. E quando Jesus entrou na sua casa e Zaqueu se apaixonou por Jesus, e Zaqueu entendeu que Jesus é o Senhor da glória, Ele é o Rei dos reis, diz a palavra que Zaqueu falou: Senhor, na frente de todo mundo, Zaqueu falou: Senhor, hoje eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Ele era riquíssimo. Hoje eu dou para os pobres a metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. E ele tinha defraudado muita gente. Ele tinha extorquido muita gente. Então você imagina isso. De cara ele falou: Senhor Jesus, hoje eu dou metade da minha fortuna para os pobres, e da outra metade que me sobra, eu vou usar para restituir. Se eu defraudei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Nessa hora ele não estava pensando, né, se ia sobrar alguma coisa. E aí o Senhor Jesus disse assim, no versículo 9, disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do homem, que é Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é redenção? É o ato de resgatar uma propriedade que estava perdida. E Jesus falou: o Filho do homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. E ali Zaqueu foi resgatado, Zaqueu foi salvo. Para a gente entender isso, vamos examinar a lei do Senhor, a Escritura, as leis espirituais. Na lei de Deus está escrito assim, que se alguém empobrecesse a ponto de perder tudo que tem, ele ficaria sendo escravo. Ele não tem mais nada, mas para não morrer, então ele se tornava escravo daquele que adquiriu todos os seus bens. Ele passa a viver para o outro. Tem um exemplo disso em 2 Reis 4. Vamos dar uma olhada. E se prepare, porque essa palavra vai chegar na sua vida, amém? Como Deus disse, falou com o Alessandro quinta-feira, que hoje é a noite de conserto, a noite de redenção. 2 Reis, capítulo 4, diz assim a palavra: quando Eliseu esteve na casa de uma viúva, que era rica, mas ficou pobre. 2 Reis 4, 1. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos, para serem escravos. Você entende? Quando o marido dela, ela era filha de um profeta, o profeta temia a Deus. Quando o marido dela faleceu, essa viúva, ela foi perdendo todos os seus bens, até que ela não tinha mais com que pagar os credores. E lá veio o credor para levar os seus 2 filhos para serem escravos. Era assim a lei. Se alguém perdesse a posse do que é seu, você se tornava escravo de alguém. Só tinha 2 caminhos: ou você pagava a dívida, ou você se tornava escravo. O que aconteceu ali na casa da viúva? Essa é aquela passagem tremenda, que Eliseu falou: pega todas as vasilhas que você tem, fala com seus vizinhos, com as suas vizinhas, pega todas as vasilhas que você tiver e enche de azeite essas vasilhas. Amém? Você já leu essa passagem? E ela
de acordo com o tamanho da sua fé e de acordo com o empenho dela, ela conseguiu um número de vasilhas e ela só tinha um pouquinho de azeite ainda na casa dela, que era o finzinho do que ela tinha, e o profeta falou, e coloca esse azeite na vasilha, e à medida que ela colocava, encheu a primeira vasilha e ainda tinha azeite, ela encheu a segunda vasilha, ainda tinha azeite, e ela encheu todas as vasilhas que ela conseguiu. Quando ela terminou de encher a última, acabou o azeite. Foi do tamanho do empenho e da fé dela. E o profeta Eliseu falou, agora, você vai e vende todo esse azeite e paga a dívida e fica com seus filhos. Aleluia. Jeová Jiré, né? Deus proveu, Deus proverá e Deus proveu. Mas então, só tinha dois caminhos, ou você pagava a dívida, ou você se tornava escravo. Era assim. Ou então, esperava o ano do jubileu. A cada 50 anos, é o ano do jubileu, quando os escravos eram livres, era a alforria dos escravos. Na redenção, então, irmãos, o escravo não deixa de ser escravo, o escravo apenas muda de senhor. O escravo muda de senhor. Então, se uma pessoa se tornava escrava e um parente, ouça isso, digamos que um primo meu, ou um irmão meu, ou um tio meu, alguém da minha família, perdesse tudo que tem por dívidas e se tornasse escravo daquele que era o seu credor, e eu, por amor e por compaixão desse meu parente, eu podia pagar o resgate, pagar a redenção da vida dele. E aí ele passava a ser meu escravo. Ele deixava de ser escravo daquele para ser meu escravo. Eu comprei a vida dele. E era caro. Porque aquele que ia vender sempre pagava muito, pedia mais do que valia, pedia muito mais. Entendeu? Amém? E o seu remidor aceitasse, ele pagava quanto fosse para ter aquela vida, para libertar daquela escravidão. Mas ele se tornava daí meu escravo. Ele passa só de um amo para outro amo, de um senhor para outro senhor. Só que daí eu ia tratar ele com mais brandura, com mais amor, com mais misericórdia, porque eu o comprei por amor. Mas como ele não pôde pagar pela vida dele, ele só mudou de amo. Você está comigo? Ele só mudou de senhor, continuou sendo escravo, só que agora de um senhor que o ama, um senhor amoroso. O que Jesus Cristo fez? Por que a gente fala que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador? Vamos entender isso. Porque tem muito crente achando que Jesus é o seu escravo. Muita gente vai na igreja quando quer, faz o que quer, lê o que quer, aceita o que aceita, não concordo com isso, concordo com aquilo. Mas se a gente entender o que é redenção, e que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. O apóstolo Paulo falava assim, olha, eu não sou prisioneiro dos romanos, eu sou prisioneiro de Cristo. E o amor dele me constrange. Paulo era prisioneiro de Cristo, não dos romanos. Ele estava numa prisão romana, mas ele fala, os romanos não me prendem. Para mim morrer é lucro, viver é Cristo. Importa que Ele cresça e eu diminua. Ele é o meu Senhor. E o amor dele me constrange. Ah, mas você apanhou, você foi açoitado, você foi perseguido, você foi apedrejado. Paulo fala, isso são as marcas do amor de Cristo que eu tenho. São as marcas do amor de Cristo. E toda vez que eu estou muito fraco, eu sou forte. Amém? Quem segura um homem desse? Ninguém. O inferno não para um homem desse. É o limite da tua fé e de você entender a quem você pertence. Então, vamos ler aqui Romanos 6, 17. Romanos 6, 17. Vamos entender a redenção. Romanos 6, 17 e 18. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado,
né? Outrora, um dia nós fomos escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Graças a Deus que outrora nós éramos escravos do pecado, e uma vez que nós obedecemos à doutrina que nós recebemos, porque Jesus falou: quem me ama, guarda os meus mandamentos e os segue e os cumpre. Quem amar os mandamentos será amado pelo meu Pai. Então, graças a Deus que outrora nós fomos escravos do pecado, agora, versículo 18, libertados do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Você deixou de ser escravo? Não. Só que você era escravo do pecado, e agora você é escravo da justiça. Lembra que nós lemos um versículo agora mesmo anteriormente? Você não está ouvindo isso porque na hora da entrega do dízimo ao Senhor eu li um texto de Lucas que Jesus fala: fariseus, vocês são hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam a justiça e o amor do Senhor. Vocês têm que cumprir a justiça e o amor e não deixar de dar o dízimo das pequenas coisas. A justiça e o amor de Deus, a gente tem que honrar. Então nós éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos da justiça de Deus. Romanos, logo no versículo anterior, fala assim: você é escravo daquele a quem você serve. Todos nós, antes de conhecer Jesus, nós servíamos ao pecado, não é? O que a sociedade faz? Eu não estou desmerecendo ninguém, eu estou falando a palavra do Senhor. A pessoa pode ser casada há 10 anos, se tiver uma oportunidade, trai a esposa. Pela internet, ou no primeiro restaurante, onde for, na primeira viagem de trabalho. Escravo do pecado. Escravo do pecado. É jovem, está estudando, está bem, está feliz, está estável na vida, tem uma oportunidade de experimentar uma droga, conforme for a droga, já se vicia na primeira ou na segunda usada. Escravo do pecado. A Bíblia fala: nós antes éramos escravos do pecado, e a Bíblia fala que aquele a quem você serve, dele você é escravo. Mas então você entende o que é redenção? A Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos da justiça. Você deixou de ser escravo? A minha versão fala servo. Servo parece mais light do que escravo, mas servo e escravo é a mesma coisa. Tudo bem aí, escravo? Sabe que você não tem cara de escravo? Às vezes quando eu vejo na rua alguém muito sofrido, semana passada, estava em São Paulo, voltando da padaria com a minha netinha e a minha filha. A gente estava a pé e tinha um senhor sentado na calçada com uma carroça. Ele estava levemente embriagado, eu só percebi quando cheguei até ele, com a carroça vazia. Sabe esses senhores que passam para tentar pegar no lixo alguma coisa? Estava com a carrocinha dele vazia, eram 6 e pouco da tarde, estava começando a esfriar, lá em São Paulo está esfriando mesmo, e ele estava de roupa, ele ia passar frio, ele devia estar longe da casa dele, com a carroça vazia. Eu passei por ele, com a minha filha e com a minha neta, aí eu voltei, o que eu tinha no bolso, eu dei para ele. Aí que eu percebi que ele estava um pouco alcoolizado. Mas eu tive uma pena dele. E agora que me ocorre, ele tinha cara de escravo do pecado. Ele ia passar frio, ele estava longe de casa, com certeza, ele estava sem nada, ele ia passar a noite assim. Escravo. Não é, irmão? Você não tem cara de escravo. Porque você é escravo da justiça. O teu Senhor é bom. Mas você tem que entender que você não é Senhor da sua vida. Você é servo. Aleluia. Vamos ler Colossenses,
Colossenses 2, 13, 14 e 15. Colossenses 2, 13, 14 e 15. Amém? Vou esperar vocês acharem. Esse texto é muito importante. Colossenses 2, 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Olha, quando você ainda estava escravo do pecado, morto nos seus pecados, Ele te vivificou juntamente com Ele, perdoando todas as vossas ofensas, todas as vossas dívidas. Ele te perdoou, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cravando-a na cruz. Existia uma cédula, existia um contrato, um escrito contra você, contra mim, nas Escrituras, porque pela lei de Deus, Deus fala o que é certo e o que é errado, pela lei do Senhor, nós éramos pecadores. Deus retirou essa dívida que era contra nós e cravou na cruz. Quando o diabo, que é o senhor do pecado e da morte, ele vinha te acusar perante o Senhor, ele tinha muito que te acusar, não é? Essa acusação que era contra nós, que consta da palavra de Deus, e Deus cumpre a palavra, Jesus tirou do nosso meio essa cédula que era contra nós, cravou na cruz, e na cruz Ele levou com Ele as nossas maldições, nossos pecados, Ele levou com Ele. E aí diz aqui a palavra, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Agora ouve isso, Jesus despojou os principados, despojou as potestades, e os expôs publicamente, e triunfou em si mesmo. O que é despojar? Despojar é privar da posse, despojar é desapossar. O que foi que Jesus Cristo tirou dos principados e potestades? O que Jesus tirou dos principados e potestades? O senhorio das nossas vidas. Nós éramos escravos do pecado e da morte. Nós estávamos na mão do príncipe desse mundo. Ele é o senhor desse mundo. Quando Satanás se apresentou a Jesus Cristo, lá na tentação, lá no deserto, depois de 40 dias de jejum, Satanás mostrou para Jesus todos os reinos deste mundo e a sua glória, e falou: olha, Jesus, tudo isso é meu, tudo isso me foi dado. E se você se prostrar e me adorar, será teu também. Tudo isso é meu. O reino do mundo é de Satanás. Por isso Jesus falou que vem aí o príncipe deste mundo. Por isso que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Por isso que a gente está no século 21 e o ser humano está cada vez com mais cara de homem das cavernas. Não é? Cada vez mais brutal o homem. O pecado. Então, o que Jesus fez? Ele tirou esse escrito de dívida contra nós, o pecado, cravou na cruz, despojou os principados publicamente. O que foi então que Jesus despojou? O que Jesus tirou dos principados e potestades? O senhorio da minha vida. A minha vida pertencia ao príncipe deste mundo, mas Jesus tirou a minha vida dele. Amém? Agora eu pertenço a Jesus. Então agora eu entendo o que é. Jesus é o Senhor da minha vida. Ele comprou a minha vida. A minha vida agora pertence a Ele. A minha vida não era minha. Eu pensava que era. As pessoas pensam que são dono do próprio nariz. Não são.
Mas Jesus desalojou, desapossou os principados. Ele comprou a minha vida na cruz. Passamos a ser propriedade de Deus. Aleluia! Passamos a ser propriedade de Deus. É o que está escrito em 1 Pedro 2,9. Vamos ver, lá no fim da Bíblia, perto de Apocalipse. 1 Pedro 2,9. A palavra do Senhor é tremenda. A gente tem que entender quem nós somos, onde nós estamos. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita. Só uma coisa. Para que alguém não pense que aqui o Senhor Deus está falando dos judeus, porque inicialmente a salvação veio para os judeus, né? Jesus é judeu, os primeiros apóstolos, todos judeus. A salvação foi primeiro pregada aos judeus, Jerusalém, Judeia, Samaria e depois confins da terra. E aos poucos, né, os gentios, que somos nós, fomos nos convertendo. Mas esse texto é tão contundente, a gente vai ler de novo, e não foi escrito para os judeus. O apóstolo Pedro, que era o apóstolo dos judeus, e Paulo era o apóstolo dos gentios, mas essa carta de 1 Pedro, ele escreveu para os estrangeiros. Eu vou ler só o primeiro versículo para você situar. Eu não sei se você é como eu, mas eu quero saber todas as coisas para alicerçar a minha fé. Em 1 Pedro 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros. Está escrevendo aos estrangeiros dispersos. Ele não está escrevendo para os judeus, está escrevendo para os estrangeiros, para os gentios. Amém? Tudo bem? E aí então no versículo 1 Pedro 2,9: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós somos o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aleluia! Nós agora somos propriedade de Deus, povo adquirido. Ele adquiriu a nossa vida, agora nós somos povo de Deus. E Deus espera que nós hajamos como povo de Deus, porque nós pertencemos a Ele. Aleluia. Então, primeira constatação, nós não somos de nós mesmos, pertencemos a Ele. Segundo, nós fomos comprados por bom preço. E terceiro, nosso corpo e nosso espírito, então, pertencem a Deus. Lembra que nós lemos no Salmo 49, ainda que alguém, por mais rico que fosse, se quisesse vender todos os seus bens para dar em resgate pela redenção da vida de alguém, não conseguiria, porque o seu dinheiro acabaria antes de poder comprar uma vida, porque a redenção de uma vida é caríssima. Como é que alguém poderia comprar então a vida de alguém? Com a própria vida. Só que alguém, para comprar a vida de todos, teria que ser alguém muito puro, muito santo, sem pecado algum. Não deve nada para ninguém, para poder comprar a vida dos outros. Foi o que Jesus fez. Então vamos dar uma olhada lá em 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios 6, perdão, 6, 19. 6, 19 e 20. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço.
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você não pertence a você mesmo, você foi comprado por bom preço, diz aqui. Qual é o preço? O sangue de Jesus. Agora o nosso corpo e nosso espírito pertencem a Deus. Você não se pertence, irmão, você não é de você mesmo. Para todo mundo acordar, fala para quem está do seu lado, você não se pertence. Você não é senhor da sua vida. Não adianta você ficar se achando, entende? Não adianta. Ah, você tem dinheiro, legal. Você tem roupa boa, bacana. Você tem um carro bom, ótimo. Mas você não se pertence. Se você pertence a Deus, você foi comprado por bom preço. Ele, como... Quando alguém compra uma propriedade, você tem uma escritura, não é? De posse da propriedade, e aí você não tem que colocar alguma coisa na propriedade lá, porque senão entra um poceiro, e se o poceiro entrar na propriedade, ele edifica alguma coisa lá e fica um tempo e dá um trabalhão para sair, não dá? Pois Jesus, quando comprou a sua vida, com seu sangue, Ele colocou o Espírito Santo aí. Por isso que a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, da parte de Deus. Ele comprou você e colocou o Espírito Santo. É direito de posse legal. O Espírito Santo está aí para garantir que você pertence a Deus. Então, você não é de você mesmo. Por isso que ele fala, então, glorifique a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertencem a Deus. Hoje é uma noite de concerto. Em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai entender isso e você vai começar a viver como cidadão do reino dos céus. Você não pertence a você mesmo. Você não tem o direito de viver do jeito que você quer. Não tem o direito. A gente tem que cumprir a justiça de Deus. Nós somos escravos da justiça. Deus, eu posso fazer o que eu quero do meu tempo? Não, filho, não pode. Deus, eu posso colocar o meu trabalho em primeiro lugar? Não, filho. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Ah, Deus, mas tem tanta gente que faz isso? Não pode. Jesus não fazia a vontade dele. Jesus falou, a minha vontade, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. No Getsemane, Jesus falou, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus ensinou a orar assim, Pai nosso que está nos céus, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, assim como nos céus, a vontade do Pai. Por que tem que ser feita a vontade do Pai? Porque Ele é o Senhor. Então, se você pertence ao reino dos céus, a sua vida pertence a Jesus. Ele é o Senhor da sua vida. Amém? E se você ainda não pertence ao Senhor Jesus, então eu estou tranquilo. Não está tranquilo, porque você também não é Senhor da sua vida. Você é escravo do pecado. Você pertence ao príncipe desse mundo. E o príncipe desse mundo está judiando das pessoas. Apocalipse 19 fala o que vai acontecer. Que ele vai fazer comércio da vida e da alma das pessoas. Satanás um dia falou, Jesus falou, Pedro, Satanás pediu a tua alma para peneirar como trigo. Eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Satanás pediu a tua alma, Pedro. Como Pedro já pertencia a Jesus, Satanás pediu a alma de Pedro. Satanás pediu a Deus para tentar a vida de Jó. Isso quando você pertence a Deus, Satanás para tocar na sua vida ou nos seus bens, ele tem que pedir permissão para Deus, porque Deus é o Senhor. Você entende? Deus é o Senhor da minha vida, Ele comprou a minha vida, Jesus é o Senhor. Então para Satanás mexer com a minha vida, ou com a minha família, ou com os meus bens, ele tem que pedir para o meu Senhor, se o meu Senhor deixa. Aleluia! Tem que pedir para o meu Senhor. Agora, se eu não pertencesse ao Senhor Jesus, Ele podia fazer o que quisesse da minha vida. Está entendendo a redenção? Amém, irmãos?
Só mais um exemplo bastante assim forte. O que aconteceu quando o faraó comprou todo o povo do Egito, na época de José. Vamos ver lá em Gênesis 47. Gênesis 47, 18. Quando houve 7 anos de muita seca e fome em todo o Egito, Deus havia enviado José ao Egito. E como Deus avisou antes para José, qual foi a estratégia que José usou? Deus tinha avisado que viriam 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita escassez. Então, nos 7 anos de fartura, José só abasteceu os celeiros de Faraó. 7 anos abastecendo, fazendo reservas. É o que o Brasil não fez na época depois da crise de 2008, né, quando diziam que a crise não chegou no Brasil. O Brasil não fez isso, mas José fez. Nos 7 anos de fartura, ele abasteceu os celeiros de Faraó. Quando veio os 7 anos de crise, o povo não tinha alimento, e é o que aconteceu. Gênesis 47, 18. Acabado aquele ano, vieram a ele, a José, no 2º ano, e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou. E meu senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. À medida que foi acabando a comida e o dinheiro, o povo do Egito começou a vender para o faraó a plantação, vendeu para o faraó o gado, vendeu para o faraó a lenha, vendeu para o faraó tudo que eles tinham, e continuou a seca. Quando entrou no 2º ano de seca, eles falaram: José, que era o administrador, não vamos ocultar do Senhor, não temos mais nada. O Senhor já tem os nossos animais, só nos restou a nossa terra e a nossa vida. E agora? Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Versículo 19, né? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e nossa terra seremos servos de Faraó. Entendeu? Compra a minha vida, compra a minha terra e dá pão para a gente, e nós seremos escravos de Faraó. Dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. E assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Versículo 24. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o 5º a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam os vossos meninos. Amém? Entendeu? Pobreza extrema, não tem mais nada, vendeu tudo que tinha, vendeu também a sua terra, vendeu também a sua vida, agora nós somos servos de Faraó. E aí José, com a sabedoria, disse: não, faz o seguinte, vocês deem 20% de tudo que vocês produzem, 20% dá para Faraó, fica com 80%, para poder voltar a plantar, para vocês comerem e para os seus meninos comerem. Mas vocês pertencem a Faraó. Vocês vão estar dando para Faraó a 5ª parte de tudo que vocês têm. Amém, irmãos? Eles não pertenceram mais a eles mesmos, eles passaram a pertencer a Faraó. Tudo que eles tinham era de Faraó. O que Jesus fez através do sacrifício da cruz é semelhante. É isso que significa redenção. Jesus, na cruz, Ele comprou a minha vida. Entenda isso. Se Ele comprou a minha vida, eu pertenço agora a Ele. Todos os meus bens, se eu sou dele, todos os meus bens são dele. A minha casa é dele, o meu carro é dele, a minha família é dele, porque eu sou o sacerdote da minha casa. Eu sou o chefe da casa. Oh, glória!
Então tudo é dele. A minha roupa é dele. A minha saúde é dele. A minha vida é dele. Ele pode dispor da minha vida, dos meus bens, a hora que ele quiser. Porque ele comprou a minha vida. Isso porque eu aceitei o sacrifício dele na cruz. Eu aceitei que ele comprasse a minha vida. Quando eu participo da ceia do Senhor, eu estou fazendo uma aliança, eu estou entendendo que aquele sangue comprou a minha vida. Amém? Você está comigo? Eu aceitei. Se eu não tivesse aceitado Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu ainda pertenceria a mim mesmo. Só que eu não sabia. Quando eu achava que eu pertencia a mim, na verdade eu pertencia ao príncipe deste mundo, que está levando as vidas aí à morte, à miséria, à separação, etc, etc, etc. Aleluia. Ele é Senhor de tudo que você tem. Dá para entender agora quando fala que Jesus é o Senhor? Então fala para o teu irmão, Jesus é o teu Senhor, Cristiano. Jesus Cristo é o teu Senhor. Se alguém manda, é Ele que manda, porque Ele é o Senhor. A gente não vem na igreja porque a gente quer. Fala a verdade. Porque querer a gente nem quer. É muito mais cômodo ficar em casa vendo aí. Não tem muito programa bom para escolher também, fala a verdade. Mas é muito mais cômodo ficar em casa, sabe, do que ir na célula, do que querer entrar no ministério, dar do seu tempo para Deus. É muito mais cômodo, mas Deus fala, não deixe de congregar. Não deixe de congregar como é costume de alguns, ainda mais quando vê que o tempo se aproxima. Eu chamei você para que você dê fruto. Quem me ama guarda os meus mandamentos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, a gente vive uma vida cristã porque Ele mandou, Ele é o Senhor. E sabe o que Ele fala? Os meus mandamentos não são pesados. E não são mesmo. Mas quem manda é Ele. Aleluia! Então originalmente o ser humano era de Deus, mas o pecado roubou isso. Quando o pecado entrou na humanidade, nós fomos roubados de Deus. E Ele nos remiu da mão do diabo e nos trouxe de volta para o reino do Filho do seu amor, diz a Bíblia. Nós agora somos mordomos de algo que não é nosso. Você é mordomo de alguma coisa que não é sua. A Bíblia usa até essa expressão, que nós temos que ser bons mordomos, bons despenseiros dos mistérios de Deus. Nós só somos mordomos. Inclusive o seu dinheiro é dele. Inclusive o seu dinheiro é dele. Porque se Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor de tudo. A gente não deveria se atolar em dívidas, por caprichos, por excessos, com dinheiro dele. Concorda? Antes da gente fazer qualquer dívida, oferta, promoção, compre agora e só comece a pagar em 2017, com o dinheiro dele, porque tudo é dele. Ser humano é cheio de achar, não, mas eu consegui com a força do meu braço, eu me esforcei, eu estudei, eu me esforcei, eu ralei, trabalhei e consegui. Então lê Deuteronômio capítulo 8, o que fala? Deuteronômio 8. Não digas, a minha força e a força do meu braço me adquiriram esses bens, diz o Senhor. Porque Ele é que te dá força para adquirir todo esse poder. Bem sei eu isso, que se Ele permitisse, o anjo da morte teria me levado há 6 meses, mas Ele não permitiu. Então tudo que você tem é dele, o seu dinheiro é dele, a sua saúde é dele, o seu tempo é dele, o seu carro é dele, a sua família é dele. Ele te remiu, Ele te comprou. Jesus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E aí sim, como a gente viu naquela peça de teatro aqui, glória a Deus, se a morte vence, o anjo da morte, eu estou falando do anjo da morte porque
Uma irmã nossa, né, até deu testemunho, que ela teve uma visão que o anjo da morte passou no meu quarto lá por várias horas, quando eu estava infartado e não sabia que estava infartado. Ela viu um anjo muito grande brigando com o anjo da morte, né, depois é que eu soube. Como essa peça que nós vimos hoje, se o anjo da morte vier buscar uma vida e Jesus for o Senhor dessa vida, Jesus pode falar, não, agora não. No meu tempo, não no seu. Pode sair. Mas isso se você deixar Jesus ser o teu Senhor. Se você quiser ser o Senhor da sua vida, você não vai ser, porque você não tem como ser Senhor da sua vida. Você só mudou de Senhor, né? Então, irmãos, lá a gente viu que Faraó não tomou tudo deles. Faraó ficou com 20%. Ficou com 20%. Deus possui a minha vida, tudo que eu tenho, mas Ele quer que eu continue vivendo. Ele quer que eu viva melhor do que se eu não tivesse sido comprado por Ele. E é verdade, a qualidade de vida de um cristão é infinitamente melhor do que quando não pertence a Jesus. Então, quando Deus fala para a gente dar o dízimo, quando Deus fala para você devolver o dízimo, dízimo é 10%, né? Faraó pediu 20%. Jesus falou 10% dízimo. Quando você dá o dízimo, é para você não esquecer de quem que é o Senhor, quem que é o dono do seu dinheiro. Amém? Recebi 1.000, esses 1.000 são do meu Senhor. Eu vou dar 100, vou devolver 100, para não me esquecer de que esses 1.000 são dele. Eu vou dar a parte dele. Você está entendendo, irmão? E ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro dele. E ainda por cima ele quer que eu dê com alegria e dê espontaneamente. Porque é dele. Mas Ele quer que eu viva bem e eu viva com prosperidade. O Senhor se agrada da prosperidade dos seus servos, diz o Salmo 37. Aleluia. Mas quando nós, isso até escrevi aqui, para não... Quando nós desobedecemos o mandamento referente aos dízimos, nós estamos declarando que Deus não é o dono dessas coisas. Você entende? Quando eu não devolvo o dízimo para Ele, eu estou declarando que Ele não é o dono. Porque se Ele é o dono, Faraó falava, me devolve 20%. Deus falou, me dê 10%. Quando eu não dou, eu estou declarando que Ele não é o Senhor. Certo, irmão? Amém? Está incomodando? Ele falou que os mandamentos dele não são pesados. São para a nossa bênção. Então nós não só roubamos os dízimos, porque isso se chama apropriação indébita do que não é teu. Você ficou com o dízimo, você ficou com a parte dele, isso é apropriação indébita. Ah, mas por que é dele? Porque se eu sou cristão, se eu sou propriedade adquirida, exclusiva de Deus, se eu pertenço ao reino dos céus, o Senhor dos senhores requer dos seus súditos 10%. Para a gente nunca se esquecer de quem que é o Senhor. Então, se eu fico com os 10%, isso é apropriação indébita, é roubo. Eu fiquei com o que não é meu. Mas eu não estou só me apropriando dos 10%, eu estou ficando com os 90% também. Amém? E se eu fico com os 90%, então o diabo que está de olho, o diabo que está rondando, que está só assistindo, ele diz, então esse dinheiro não é de Deus? Não é de Deus? Se fosse de Deus, eu não poderia mexer. Mas se é seu, deixa que eu resolvo. Se os seus bens são de Deus, então se você reconhece, você dá o dízimo para Ele, o diabo não pode tocar, porque é de Deus. Os 90% pertencem a Deus. Como é que você sabe que os 90% são de Deus? Porque eu já dei 10%, para mostrar que os outros 90% são dele. Se você não dá o dízimo, você se apropriou de tudo. O diabo fala, então não é de Deus? Então eu posso tocar. Por isso que Deus fala na palavra dele, e o diabo conhece a palavra, ele fala que quando nós damos o dízimo, o Senhor Deus amarra a boca do devorador. Por mais que ele venha babando,
querendo tirar o que você tem, o fruto do seu trabalho, ele não pode, porque Deus amarra a boca do devorador. Porque Deus está falando, não, Satanás, você não vai tocar em nenhuma unha. Lembra quando o faraó queria impedir o povo de Deus de sair do Egito? E o faraó, na última instância, no quarto diálogo com Moisés, falou, tá bom, vão vocês então, vão com suas crianças, vão com seus velhos, mas deixem o seu gado, deixem os seus bens aqui no Egito. Lembra? E Moisés falou, não, faraó, Deus falou que é para nós levarmos tudo, nem uma unha de um boi vai ficar aqui no Egito, porque nós não sabemos com o que nós temos que servir o nosso Deus no deserto. Deus falou que é para ir com tudo, com todos os nossos bens. Aleluia. Você está tomando posse, irmão? O que é de Deus, o diabo não pode tocar, mas o que é seu, ele pode. Então a bênção pela fidelidade nos dízimos não é uma recompensa por bom comportamento dos cristãos, mas é pelos princípios cumpridos da palavra de Deus. Satanás não pode ir contra a palavra de Deus. E Deus não aumenta o seu patrimônio quando Ele te abençoa, viu? Você é fiel no dízimo, Deus não aumenta o seu patrimônio, Deus aumenta o patrimônio dele, que você administra. Você só é o administrador, você só é o mordomo, não é teu. Ele aumenta o patrimônio dele, através de você. E só para encerrar, o que Jesus falou? Se você for fiel no pouco... tem esse versículo que a gente fala, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas o contexto aqui é outro. Abre aí em Lucas 16:10. Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Isso é um princípio espiritual. Jesus falou essas palavras. Quem é fiel no mínimo, é fiel no muito. Quem é infiel no mínimo, é infiel e injusto no muito. Então, se nós não damos o dízimo do pouco que Ele nos dá, mas nós roubamos Ele, essa atitude de infidelidade da nossa mordomia, Ele não vai confiar mais para a gente, irmão. Porque a gente seria injusto no muito também. Essa infidelidade impede a bênção financeira sobre quem retém os dízimos. Deus falou para o Alessandro que hoje era uma noite de concerto, não foi? Deus quer salvar as tuas finanças. Falar sobre isso na igreja. Se você pegar uma chave bíblica, coloca lá a palavra dinheiro e vê quantas vezes aparece a palavra dinheiro na Bíblia. Por que será que Deus fala tanto sobre dinheiro? Porque o príncipe deste mundo é Mamon, é o Deus das riquezas. Ele compra as pessoas com dinheiro. A gente ouve falar que políticos se vendem pelo poder e pelo dinheiro, não é? Você já ouviu falar isso? Você já viu isso, não viu? Cristãos também, pastores também, apóstolos também. Por isso que Deus fala tanto sobre dinheiro. Para a gente colocar o dinheiro no lugar certo. Onde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Amém? Deus não é contra a sua prosperidade. Ele fala que Ele ama a prosperidade dos seus filhos. Quem quer te ver na pobreza é Satanás. Mas o importante aqui é a gente entender isso, irmão. Se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Se você for injusto no pouco, você vai ser injusto no muito. Aleluia. Deus não precisa do seu dinheiro. Você precisa da bênção de Deus. Amém? Judas Iscariotes queria dinheiro, ele vendeu Jesus.
Ele vendeu a vida dele e vendeu Jesus. E se enforcou depois. Eu escolho honrar Jesus com os meus bens. Eu quero ler só mais um versículo que está no Salmo 19, 14. Salmo 19, 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Senhor, que as minhas palavras e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, porque o Senhor é a minha rocha, é o meu libertador. Outra versão fala, meu redentor. Ele redimiu a minha vida, Ele resgatou o que estava perdido, eu fui encontrado. Então, eu entendo que tudo que é meu é dele. Amém, irmão? Então, as pessoas acham que uma coisa espiritual é falar sobre salvação, sobre perdão de pecados. E quando a gente fala, por exemplo, sobre dízimo, isso não é espiritual. É muito espiritual. É muito espiritual. Porque quando a gente então aprende a devolver para Deus o dízimo de tudo que a gente tem, a gente está reconhecendo quem é o Senhor. Concorda? Se você resolve administrar o seu dinheiro e ficar e dar para Deus quanto você escolhe, então quem manda é você, não é Ele. Ele não é o Senhor. O Satanás entra e devora. Tem muitos crentes que passam necessidade e depois acham que fazer campanha vai resolver. O que resolve é cumprir a palavra do Senhor.